Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nessa quarta-feira, 6 de agosto de 2025, para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Quarta-feira importante, quarta-feira de decisão na Copa do Brasil, quarta-feira que vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Afinal de contas, enfrentam-se Atlético Mineiro e Flamengo às 19 horas na Arena Galo Cego. Mas antes da gente adentrar no giro de notícias do Mengão, eu vou pedir a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. E vou pedir também a você que você também hype o vídeo. Se você puder gostar do vídeo, hype o vídeo para que mais rubro-negros possam estar recebendo essas informações do Mengão. Dito isso, vamos às notícias do Mengão. O Flamengo fez ontem, terça-feira, a sua última atividade em preparação para a decisão de logo mais contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, que acontece na Arena Galo Cego, em Belo Horizonte, às 19 horas. O técnico Felipe Luiz usou a última atividade para dissipar suas dúvidas, escalar o time titular e definir a lista dos relacionados para o confronto. Terminada a atividade de ontem no CT Ninho do Urubu, o Flamengo divulgou a lista dos relacionados com surpresas nas ausências. Os jogadores Bruno Henrique e Luiz Araújo não foram relacionados para enfrentar o Atlético logo mais à noite na Arena Galo Cego pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Se o Felipe Luiz perdeu esses dois jogadores, ganhou as presenças de Pedro e o Wallace, que retornam de suspensão, e também Cebolinha e Matheus Cunha, que retornam de lesão. Esmiuçando a situação de Bruno Henrique, o atleta sentiu a posterior da coxa direita em lance em que foi substituído no jogo contra o Ceará, porém ele passou por exames médicos de imagem que não apontaram lesão, mas o atacante não está apto para a partida. Sobre Luiz Araújo, o atleta não tem lesão diagnosticada, mas está vivendo um período de alto nível de desgaste, o que aumenta o risco de lesão. O jogador não treinou na segunda e nem treinou ontem, terça-feira, por isso vai fazer um controle de carga e vai ficar fora da partida de logo mais. A delegação do Flamengo embarcou com destino a Belo Horizonte ontem por volta das 16 horas, no Rio de Janeiro, e chegou ao hotel, lá no novo Hotel Savassi, em Belo Horizonte, às 19 horas, sendo recebido por muitos torcedores do Flamengo que fizeram a festa com a chegada da delegação. O Flamengo também, nos seus comunicados de ontem, informou que, por questões de logística, a princípio não haverá entrevistas na zona mista após a partida contra o Atlético Mineiro, hoje na Arena Galo Cego, pois a delegação deixará o estádio cerca de 1 hora após o término do jogo, devido ao encerramento das operações do aeroporto de Confins no início da madrugada, caso seja possível. Algum jogador aparecerá. Então isso quer dizer que a entrevista coletiva do Felipe Luiz vai ser rápida e não vai demorar para acontecer, e também não vai ser uma entrevista coletiva longa. Sobre Michael, apesar do jogador já estar recuperado das dores no tornozelo que o tirou dos últimos jogos, foi por opção técnica do Felipe Luiz que o atacante não foi relacionado para enfrentar o Atlético Mineiro. Para hoje, os prováveis times de Flamengo e Atlético Mineiro para logo mais na Arena Galo Cego são os seguintes: o Flamengo, Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro ou Matias Vinha; Alan, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino. O Atlético, Everson, Saravia, Lianco, Alonso e Gustavo Scarpa ou Guilherme Arana; Alan Franco, Alexander ou Igor Gomes e Gabriel Menino; Coelho, Rony e Hulk. Esse é o provável Atlético para logo mais. O último reforço anunciado pelo Flamengo, o colombiano Jorge Carrascal, já teve seu nome publicado no vídeo da CBF, portanto, apto a jogar pelo clube, menos na partida de hoje, que
teve prazo de inscrição anterior à sua regularização. Portanto, Carrascal já pode jogar sábado contra o Mirassol, fazendo a sua estreia. Definida pela Comissão de Arbitragem da CBF, a equipe que trabalhará na partida entre Atlético Mineiro e Flamengo. O árbitro é Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, assistido na bandeira 1 por Bruno Rafael Pires, de Goiás, na bandeira 2 por Rafael da Silva Alves, do Rio Grande do Sul, e no árbitro de vídeo, popularmente conhecido como VAR, o Wagner Heuwey, de Santa Catarina. A transmissão da partida será exclusiva da TV fechada, através do Sport TV, do Sport TV 4K e do Premiere, com narração de Luiz Carlos Júnior, comentários do Lédio Carmona e do ex-jogador Richarlison. Depois de uma longa parada, o futebol feminino do Brasil retoma suas competições essa semana, com a realização no meio da semana dos jogos da terceira fase da Copa do Brasil e no final de semana dos jogos de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro de 2025. Pela terceira fase da Copa do Brasil feminina, o Flamengo recebe hoje, quarta-feira, o Operário de Mato Grosso às 15 horas no Estádio Luso Brasileiro, em partida única. Partida essa que será transmitida pela Flamengo TV às 15 horas. Já pelo Brasileiro Feminino, o Flamengo inicia as disputas das quartas de final em partida de ida, jogando domingo às 10h30 da manhã, contra o Palmeiras, em partida com transmissão pela Globo, pelo Sport TV e pela TV Brasil. No futebol já estão confirmados 55 mil ingressos de venda antecipada para a estreia do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores da América contra o Internacional, no próximo dia 13 de agosto, uma quarta-feira, às 21h30 no Maracanã, partida que terá transmissão da TV Globo. O basquete do Flamengo, o orgulho da nação, tem previsão inicial de iniciar sua pré-temporada 2025-2026 na próxima semana, dia 13 de agosto. Ainda sem a confirmação da presença de todos os jogadores, já que alguns entre nacionais e estrangeiros servem nesse momento as suas seleções nacionais. Mais na frente nós vamos trazer mais notícias do basquete. Fica atento aí. O Mirassol, adversário do Flamengo na última rodada do primeiro turno do Brasileirão, no próximo sábado, às 18h30 no Maracanã, pisará pela primeira vez em uma partida oficial no Maracanã. E olha, o técnico do Mirassol não vai poder estar à beira do campo, porque ele está suspenso por Rafael Gonçalves. Vai ser dirigido pelo seu auxiliar técnico. Agora, atualização sobre o estádio do Flamengo. O estádio lá do terreno do gasômetro. Olha, tá dando um buchicho danado. Segundo o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, está marcado para a próxima segunda-feira que vem uma reunião do Conselho Deliberativo do clube para discutir a concessão do Maracanã, que atualmente o clube divide com o Fluminense. Na verdade, o Conselho não foi convocado, ele foi convidado, né? Há uma diferença grande aí. De acordo com alguns conselheiros, o encontro servirá também para a atual administração, comandada por Luiz Eduardo Batista Ubap, detalhar o porquê não fazia sentido econômico a construção de um novo estádio na região portuária do Rio de Janeiro, conforme o plano do ex-presidente Rodolfo Landim. Numa palavra direta, será uma reunião para mostrar que o novo estádio não é viável para o Flamengo. Olha, há muita gente achando que já está morto esse assunto, e não está. Tem muita coisa séria a acontecer. Como a compra do terreno e a construção do estádio foi aprovada pelo Conselho, só o Conselho também pode desfazer. E ainda tem as sanções por quebra do edital, né? Tem as penalidades. Nós não tomamos conhecimento do que está constando no edital, caso o Flamengo desista de construir o terreno, né? De construir o estádio. Então não é tão fácil assim como muita gente está achando, não. Vamos lá, vamos trazer notícia de novo do basquete. O Flamengo Basquete oficializou ontem o seu último reforço para a temporada 25-26, o argentino Alex Negrete, destaque do Instituto Córdoba na temporada passada. Falando em Flamengo Basquete, saiba agora quais são as competições que o mais querido vai disputar na temporada 25-26. A primeira competição é o estadual, final de agosto. Deve ser só um jogo aí para decidir quem é o campeão. A segunda competição é o Mundial Intercontinental na segunda semana de setembro. Depois tem o torneio de abertura do NBB na última semana de setembro. Depois o NBB propriamente dito a partir da segunda semana de outubro. Depois a BCLA, que é a Champions League das Américas de basquete,
a partir da primeira semana de dezembro. E, por fim, o Super 8 em janeiro, com as 8 melhores equipes do primeiro turno do NBB 25-26. Ontem, meus amigos, 5 de agosto, primeiro aniversário de morte do inesquecível craque da camisa 8, Adílio, de tão saudosa memória, que fez trio ali com Andrade e com Zico no meio campo mais famoso da história do Flamengo. Adílio fez parte do maior Flamengo de todos os tempos, o Flamengo campeão do mundo de 81. Meus amigos, agora atualização sobre o mini estádio que está sendo construído no CT Ninho do Urubu. Depois do campo e dos alambrados ficarem prontos, os próximos passos para o mini estádio do Flamengo são a construção da arquibancada e dos vestiários. Apurado pelo portal GE, o clube já emitiu todas as licenças para a construção da arquibancada. No entanto, falta a aprovação da verba para a construção da obra. O Conselho Deliberativo do Flamengo deve ser instado a votar essa aplicação da verba. Pode até usar aquela verba da venda dos apartamentos do Morro da Viúva para construir essa arquibancada. Você está trocando um ativo pelo outro, né? O projeto prevê uma arquibancada para cerca de 2.000 pessoas do lado direito e 3 vestiários do lado esquerdo, incluindo no vestiário para os árbitros. Há uma ideia de uma estrutura com cabine ao lado da arquibancada para a transmissão dos jogos e também um placar eletrônico ao lado dos vestiários. Então tá aí, a questão do ministério está correndo. Muita gente pensa que está parado, mas não, está correndo. Meus amigos, agora olha essa situação, olha o que é que o Flamengo faz no futebol brasileiro. Se não é o Flamengo o trem pagador do futebol brasileiro, tomamos como exemplo o jogo de domingo passado contra o Ceará, aqui em Fortaleza, na Arena Castelão. Diante do Ceará, a venda de ingressos para a torcida do Flamengo gerou uma receita de R$ 1.630.500 para o Ceará, com 6.968 ingressos vendidos para a nação rubro-negra. Já com a torcida do Ceará, a torcida alvinegra, o Ceará arrecadou apenas R$ 901.312, incluindo aí cortesias e sócios torcedores, com a presença de 50.919 torcedores. Olha a discrepância aí, como o Flamengo é explorado demais a sua torcida quando joga como visitante. Não tem jeito, isso é no Brasil todo, não é só aqui em Fortaleza não. Meus amigos, essas são as notícias do Flamengo dessa quarta-feira importante, dia 6 de agosto de 25, que vai ter a grande decisão, quem vai passar para as quartas de final da Copa do Brasil, se Flamengo ou se Atlético Mineiro. A gente torce para que o Flamengo faça um grande jogo e desse grande jogo o Flamengo tenha uma grande performance que faça ocorrer uma grande vitória para o nosso Mengão. Nós vamos aqui na torcida, acreditando sempre no nosso Mengão. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.